Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com essas últimas informações dessa derrota do Palmeiras contra o Bahia no Allianz Parque neste domingo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos aí para o vídeo. Tem comprovado isso. Hoje não foi diferente. É um time que hoje tem personalidade, tem capacidade, tem repertório para chegar no Allianz Parque e vencer o Palmeiras. Perfeito. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã do esporte. Bonito um gol de toca e passa assim, né? Pega na frente, finaliza com pouco ângulo, mas uma finalização muito bonita ali do Kaique, né? Jogador que, graças ao Grupo City, está aí no Bahia. E queria destacar, além dos personagens que formaram o gol, para mim, um jogador que fez quase um gol também, o Eric. É verdade. Que salva em cima da linha um gol certo ali do Vitor Roque, no que foi para mim o melhor momento do Palmeiras. O momento em que o gol do Palmeiras parecia estar mais maduro e acabou não saindo. O Bahia, que tem sim a sua força do elenco, mas o Bahia vence fora de casa um time que no segundo tempo coloca Vitor Roque, Estevão e Paulinho. Tá? E toda essa artilharia pesada aí que tem o Palmeiras à sua disposição. Estou de acordo com o Zupac, assim, o jogo poderia ter ido para qualquer lado e houve um momento em que parecia que ia para o Palmeiras, o que não diminui em nada, pelo contrário, só reforça o feito do Bahia ao vencer esse jogo. O Bahia tem demonstrado ao longo da temporada que compete, talvez não consiga competir num campeonato inteiro, tanto que tem deixado alguns pontos pelo caminho no começo do campeonato. Mas num jogo específico, o Bahia consegue competir com as melhores equipes do Brasil, tem demonstrado isso na Libertadores, no jogo contra o Inter, quando foi muito bem. Né? Foi até melhor, né? Foi melhor naquele jogo, enfim. Em vários momentos o Bahia tem provado que olha no olho das principais equipes do Brasil hoje. Então não é uma vitória por acaso, é uma vitória conquistada. O Zupac falou muito das bolas esticadas para o William José, também o recurso das bolas para os pontas, né, que são muito rápidos, então os duelos, principalmente do lado esquerdo com o Eric Pulga para cima do Giai. O Giai deu um trabalho. E o apoio do Luciano Juba também constante, o Gilberto mais preso na direita, então o Everton caía por ali para associar com a Ademir e do lado esquerdo muita força por aquele setor. É um time muito bem treinado, né? Acho que o trabalho do Rogério não dá para discutir o quanto é bom. Claro que tem um projeto esportivo, claro que tem um investimento importante, mas tem trabalho também, né? E acho que é um resultado que mostra muito o que esse Bahia é capaz de fazer. A gente falando, né? Bolas esticadas para o Giai, para o Ademir, principalmente no primeiro tempo, né? Espetando os dois. Mas no meio você tinha o Caio Alexandre que vira e mexe, ele acha uma brecha ali, tem um passe de qualidade. Sempre carimbando o jogo. Sempre carimbando o jogo também. E eu achava, Breler, que inclusive o Bahia, de repente, podia dar uma poupada hoje a alguns jogadores, porque né, a sequência de jogos tem sido puxada. A gente sabe para as equipes que são do Nordeste que os deslocamentos são muito mais complicados, a logística é mais difícil, o cansaço é maior, mas veio com tudo, né? Levando muito a sério ainda o Campeonato Brasileiro. Total. Boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. O Bahia do Rogério tem alternado, mas de forma muito pontual, né? É raro o Rogério poupar o time inteiro, mesmo tendo mais margem no elenco do que no ano passado. E uma coisa que me agrada muito no Bahia é a postura que vem de longa data, não é só dessa temporada, não. No ano passado o Bahia já fazia isso, que é de encarar adversários fortes fora de casa e negociar a posse de bola. Sim. E falar, eu quero jogar também. Foi assim contra o Flamengo no Maracanã no ano passado, um jogo em que saiu derrotado, mas jogou bem. E foi assim novamente contra o Palmeiras e em algum momento será premiado por isso. E hoje foi pela insistência também do time de buscar o resultado até o final, de não se contentar com o empate. Vários outros técnicos, no lugar do Rogério, teriam fechado a casinha ali a partir dos 40 minutos, não tem mais jogo, e o Bahia não. Estava ali o jogo vivo, o Bahia sabendo que tinha condição de buscar uma vitória. Então hoje o Bahia pensa grande. E isso mostra a campanha do time na Libertadores. É o primeiro do seu grupo, num grupo difícil, no mais equilibrado dessa primeira fase da Libertadores, vindo da pré, com desgaste, e ainda assim o Rogério com muita habilidade de rodar o time e de entender os cenários do jogo. Contra o Atlético Nacional, ele saiu com uma escalação diferente, né? E ali o William José sendo a referência, o Lúcio sendo a referência, o Ademir jogando como titular, e dessa vez a situação se inverteu. O Cauli foi o titular e agora a situação se inverteu. Ele coloca Lúcio e Cauli no segundo tempo, sabendo que ali poderia precisar mais de jogadores técnicos e que tivessem menos velocidade e mais capacidade de retenção, e esses jogadores participaram do gol. O gol começa com o Lúcio
passa pelo pé do Cauli até chegar no Kaique. Então o Rogério também sabendo lidar com o bom elenco que ele recebeu nessa temporada. Alguns técnicos pecam por isso, né? Quando sobe o sarrafo, quando a diretoria entrega o que precisa, o técnico às vezes não consegue dar esse salto junto. E o Rogério tem acompanhado essa evolução do Bahia. E do lado do Palmeiras, bate uma frustração, porque o Palmeiras vinha de 3 vitórias fora de casa consecutivas, incluindo um jogo na altitude, mas, por outro lado, precisa entender o adversário que pegou. Um adversário que tem condições de lutar na parte de cima da tabela. Então, por isso, por mais que o Palmeiras tenha pecado também em eficiência, nas oportunidades que teve, foi um jogo bem igual, um jogo muito equilibrado, contra um time de qualidade como o Bahia. Não consigo colocar esse tropeço em casa como uma lástima ou como uma atuação trágica do Palmeiras. Pelo contrário, como já tinha feito uma gordura fora de casa, é uma derrota perfeitamente administrável daqui para frente, embora naturalmente seja frustrante por perder em casa. Se a gente pegar a sequência, né, prof? Vamos lá, a vitória contra o Corinthians, que é expressiva porque é o seu principal rival, né? Depois você tem uma vitória sobre o Fortaleza fora de casa, num local onde o Fortaleza não perdia desde 2023. Aí você tem a vitória sobre o Inter, também fora de casa. O Inter não perdia, tinha uma sequência invicta desde o ano passado. Aí você vence o Bolívar na altitude, onde raramente isso acontece. Mas se a gente pegar todos esses adversários, exceção feita ao Inter, o Bahia é o melhor deles. O Bahia hoje é melhor, é mais organizado. Né? Se tirar um cara a cara ali, Corinthians e Bahia, obviamente, individualmente, o Corinthians tem mais recursos, mas como jogo coletivo, como equipe, como organização, como trabalho e tudo, que, aliás, o Rogério Ceni desde o ano retrasado, final do ano retrasado, o Bahia é melhor. Então, acho que não é terra arrasada. A questão porque também não dá para ir pro céu ao inferno. O Palmeiras voltou, agora perdeu o Bahia, agora nada presta. Não é assim. A questão o Palmeiras voltou a perder oportunidades, a desperdiçar chances. E esse era um ponto crítico até algum tempo atrás, né? Tudo bem, prof? Eu acho que sim, William. Tudo bem. Um abraço para você, os companheiros, fãs do esporte que nos assistem. Essa derrota foi muito mais por mérito do Bahia do que por demérito do Palmeiras. Perfeito. Eu estou aqui, não estou vendo a coletiva do Abel. Mas colocaremos já. Eu espero que hoje ele realmente ressalte os méritos do adversário. Não só em causa própria, mas porque esse adversário tem muitos méritos. O Bahia era um time que flertava com essa vitória desde o ano passado. Muitos jogos, inclusive não só fora de casa. Tem um jogo em Salvador que ele perde por 3 do São Paulo, que é uma coisa de louco que esse time do Bahia perdia de gol. E hoje, mudando um pouco essa sua característica, como falou o Zupac, ele consegue a vitória. O Palmeiras está em... triunfo. O triunfo. O Palmeiras está em reconstrução. Né? Então, se falar, o Palmeiras voltou e hoje enfrentou um adversário num jogo muito igual. Esse tipo de jogo, do ano passado para cá, a balança tem sempre pendido para o adversário do Bahia. E hoje foi a vez do Bahia. Com muito mérito, um jogo lembrou muito o primeiro jogo do campeonato, Flamengo e Internacional, do ponto de vista do duelo tático. Sim. Das respostas que um técnico dava para o outro ao longo da partida. Eu acho que no ranking dos duelos táticos desse campeonato, esse é um jogo igual aquele Inter e Flamengo, e não por acaso a gente está falando de 4 equipes de altíssimo nível no futebol jogado. Você aqui ameaçou ranquear Corinthians com Bahia. A gente não tem dúvida que no futebol jogado, o Bahia é sim o adversário, junto com o Internacional. Aquela vitória contra o Internacional foi muito importante para o Palmeiras. Talvez tenha o mesmo peso, guardadas as proporções e as necessidades de cada time, que tem essa vitória do Bahia sobre o Palmeiras hoje. O Bahia precisava dessa vitória desde o ano passado, o Rogério precisava dessa vitória e hoje ele tem mais elementos. As substituições que o Bahia faz são substituições de primeira linha. Jogadores como o Cauli, que era pretendido pelo campeão Botafogo até 3 semanas atrás, jogariam em qualquer time do Campeonato Brasileiro. Então, um momento muito importante para o trabalho do Rogério, que chegou a ser mais contestado do que merecia em muitos momentos, e para essa fase do Bahia que sonha, por que não, também alçar voos até internacionais. É a consolidação nacional e uma perspectiva internacional. O Bahia está por cima.
É verdade. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Rogério Ceni, a gente vai ouvir o Abel Ferreira, daqui a pouco tem tudo sobre a goleada do Flamengo, a vitória do Cruzeiro, que deixa o Cruzeiro no G4. O Cruzeiro depois tirou o Dudu, tirou o Gabigol, a coisa foi indo, já está no G4. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também, e também sobre os desdobramentos dessa história do Dudu, né, que foi afastado pelo Leonardo Jardim, enfim, vamos falar sobre tudo isso já, mas agora é importantíssimo a gente falar, inclusive, dessa conquista aí do Bahia, mas com um detalhe. Qual é o detalhe? No primeiro tempo, estava acompanhando o jogo com o nosso Vinícius Fernandes, o Vini Colorado. Vini Colorado. Está aqui no nosso ponto hoje. E falei, tô com a impressão que o Palmeiras está cruzando muito. Tem os números aí, ele falou, 13 cruzamentos só no primeiro tempo. E o Bahia tinha, acho que 3 cruzamentos, se eu não me engano. Falei, pô, já é muito, né? Mas isso persistiu no segundo tempo. Ele me passa aqui, 31 cruzamentos, né? É muita insistência pelo alto, né? Mas acho que é fruto, assim, no primeiro tempo, acho que a ausência do Estevão no time, jogando por dentro, impacta a maneira do Palmeiras jogar. Então, continuou. O Palmeiras foi de novo, mais uma vez, com o Felipe de ala pela direita, e o Maurício jogando por dentro para o Estevão descansar dentro da rotação de elenco que o Abel fez. E o Maurício e o Estevão têm características diferentes. O Maurício tem se caracterizado mais por um cara de chegada e definição, meio perfil Rafael Veiga. O Veiga não é um pifador, não é um armador, mas é um ponta de lança, né? meia de chegada, ponta de lança. E o Estevão, assim, o grande benefício de ter o Estevão por dentro é ele ser influente em várias zonas do campo e participar do jogo mais do que quando ele ficava só aberto pela direita, que foi como ele entrou no segundo tempo. Então, na primeira etapa, contra um Bahia que jogou mais baixo, sem o seu jogador mais criativo por dentro, o Palmeiras foi um time menos criativo. Não deixou de ser um time agressivo, mas foi um time menos criativo. E contra um time que se posicionou bem e marcou bem, o que não é a característica individual desses jogadores, né? Quando o Rogério coloca o Eric, ele coloca um cara para marcar um pouco mais, embora o Eric não seja um cão de guarda. Mas o meio-campo, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro, com os dois pontas, né? O Bahia sem bola jogou com 4 lá atrás, 5 no meio e só o William José à frente. Esses 5 no meio eram Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, Ademir e Eric Pulga. E essa linha de 5, que não tem característica de marcação, marcou bem o Palmeiras nos instantes em que teve que marcar. Então, acho que isso tudo contribui para um Palmeiras menos criativo. O lado do Palmeiras e o lado do Bahia. Mas, de fato, foi um Palmeiras que articulou menos o jogo. Coincidentemente ou não, no segundo tempo, com o Estevão entrando, a gente viu um fenômeno que acontecia bastante antes do Abel mexer na equipe, que era um Palmeiras jogando muito mais pela direita, porque o Estevão entrou no lugar do Felipe. O Estevão entrou como um ponta, o ala aberto pela direita, e aí o jogo se desenrolou mais por ali. E aí saíram bons cruzamentos. Do Estevão para o Vitor Roque, que o Eric salvou em cima, e do Paulinho para o Flaco, que a bola passou muito pertinho no segundo tempo. Primeira bola do Paulinho, ele já pegou e fez jogo por ali. Isso. Primeira bola que ele pegou no jogo. Eu só acho que o Maurício jogou meio tempo de atacante e meio campo de meia. Meio tempo de meia. Quando ele estava engrenando de meia, aí o Abel faz uma opção. Ele tira o Maurício e coloca todos os atacantes possíveis hoje, né? Ele acaba com todos os atacantes. Desse mal, o Abel não morre. O palmeirense pode reclamar de tudo hoje. Menos que ele não tentou, que ele não botou atacante, né? Mas eu acho que foi uma opção até consciente. Entre uma coisa e outra, ele tentou até o fim, é um número exagerado de cruzamentos, quando a gente vê. Aliás, o adversário dele era acusado disso, né? O Rogério, em muitas passagens, pelo São Paulo, por exemplo, e hoje era acusado de excesso de cruzamento. O William José seria até compreensível que ele tentasse usar. O William José, que na verdade a bola não chegava para ele. O lance de perigo que ele criou foi num lance que ele vem buscar fora da área e chuta no travessão. Sim. Porque realmente ele estava isolado ali. Mas essa é uma outra diferença do Bahia. Ao Bahia faltava o Umba Baraúmba, o homem-gol. Né? Hoje ele tem duas opções. Você vê que entra o Lúcio e que participa do lance. Nos jogos anteriores, o William José tinha ganho o lugar do Lúcio. Hoje o Rogério tem mais como trabalhar com essa situação. Com diferentes perfis, né? Nos outros jogos que a gente citou aqui, ele mal tinha o Lúcio chegando. E muitas vezes ele hesitava em utilizar o Lúcio. E alguns atacantes mais decisivos também, né, prof? O Kaique marcando o gol. O Thiago, que sofreu o pênalti que deu a vitória contra o Ceará, não entrou hoje, mas entra muito bem, é um cara que busca muito gol. O Eric Pulga é um atacante de lado, mas que sempre tenta o gol, deu muito trabalho para o Giai, poderia até ter definido melhor um lance no primeiro tempo, que acabou chutando em cima do Everton. Mas hoje o Bahia tem mais poder de fogo. Isso daí ajuda
o Bahia, né, a ser mais contundente. Do lado do Palmeiras, até se a gente tentar entender a cabeça do Abel, muito coerente também. O Estevão saiu do jogo até se sentindo mal, como por causa da altitude, e aí vão pensar, mas tem 18 anos, vai sair do Palmeiras, precisa tirar tudo dele agora, mas até chegar o momento da saída, precisa preservá-lo também para esse batido de jogos. Então, essa mexida do Abel preservar o Estevão para o segundo tempo, mais do que natural, depois de tudo que aconteceu diante do Bolívar. E vamos combinar, né, Breno? Desculpa te interromper, mas assim, vamos lá. O time que o Palmeiras entrou no primeiro tempo é um time... Claro que é. Sim. Gente, o Flaco, depois de tudo... O Flaco, como disse o Jean, foi o Jean que falou, hein? Teve uma noite de Evair. Né? Não, mas foi. Chegou perto. Uma noite de Evair no meio da semana. É verdade, o Flaco. Que vem aproveitando bem as oportunidades. Vem num ótimo momento, O Maurício, que todo mundo fala, o Maurício, que tem que voltar, que é importante, estava tendo boas partidas, até se lesionar e tal, o cara tá voltando. Facundo e então, Felipe Anderson. Facundo, que cruzou bastante no primeiro tempo. Sim. Felipe Anderson. Aí tem o Richard Rios também voltando. Aí ele descansou o Emiliano para jogar o Aníbal Moreno e o time perde muito pouco. Muito pouco. Assim, né, Breno? Até para E jogou o Benedetti na zaga. O resto é o time do Palmeiras. Exato. O Giai, que estava muito bem, hoje teve dificuldades ali com o Pulga e tal, mas que estava muito bem. Então, assim, né, até para repassar para ti, Breno. Era um time que, mas o Paulinho, o Estevão e o Vitor Roque estão no banco. Essa troca, Vitor Roque e Flaco, ela está acontecendo. O Estevão, ok, faz toda a diferença, mas preservado, algum ponto. E o Paulinho tem sido o comum. O Paulinho entrando durante o jogo do segundo tempo. Então, acho que assim... Acho que nada a reclamar com relação à escalação do Abel. O Zupac matou, porque a questão é o Estevão. O Estevão tem feito muita diferença. Ele já fazia jogando aberto pelo lado direito, mas agora mais participativo na criação do time. E quando não se tem o Estevão saindo logo de cara, há uma perda. Lógico. É inevitável. E com a característica do Felipe Anderson, que subiu de produção, mas é um cara mais construtor. Dificilmente ele vai te dar velocidade por ali. O Juba, por exemplo, nem teve muito trabalho de marcação no primeiro tempo, porque não é da característica do Felipe Anderson buscar um contra um. Pelo contrário, mas se associar pelo meio. O Facundo é um jogador incansável, um jogador trabalhador, um jogador que até nesse aspecto, né, de entrega ao jogo lembra o que o Rony fazia, mas para mim até com mais requinte, né? Ele tem mais virtudes técnicas do que o Rony, mas é um jogador que entrega menos poder de fogo, entrega menos gol do lado esquerdo em comparação com o Vitor Roque, por exemplo. Tudo bem que o Vitor Roque está nessa dificuldade de ser o goleador que se espera dele, mas é um jogador que está sempre próximo do gol, levando perigo, como levou hoje, né? Então, é natural que o Palmeiras tenha um impacto e diante de um adversário com muita qualidade, corre-se um risco, mas o risco era o risco que o Abel tinha de correr. Eu entendo perfeitamente. E aí o palmeirense tem de olhar para a Libertadores, comemorou a vitória sobre o Bolívar, a segunda vez que o Palmeiras vence o Bolívar na altitude de La Paz, mas isso tem um preço. E o preço foi contar com o Estevão só no segundo tempo. O mesmo risco que o Palmeiras correu era o risco que o Bahia corria também. Sim. O Bahia até mais por jogar fora de casa. Mas, enfim, é pau a pau. Eu ia dizer que, quando você falou da escalação, eu ia dizer que o Abel acertou tudo nas escalações e nas substituições. Mas até para ser coerente, não acho que perdeu por isso. Mas eu não teria tirado o Maurício naquele momento. Tá. Eu mexeria no Flaco. Mas é um detalhe, como é um jogo de detalhes, pode ser que esse detalhe mudasse o rumo da história. Mas é o único senão, insisto, é uma vitória muito mais um triunfo, muito mais por qualidades do Bahia do que por defeitos do Palmeiras. O prof estava falando sobre a expectativa da entrevista do Abel. Hoje a gente deve ter, espero que tenhamos, duas entrevistas muito boas, né? Dois técnicos muito capazes de fazer análises muito boas do jogo. E eu realmente acredito que a gente vai ter uma entrevista de elogios de lado a lado. Acho que a tendência é que tenhamos entrevistas de reconhecimento. Porque foi um bom jogo. E foi um jogo que exigiu muito dos técnicos.